Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Êêê! Feliz aniversário, reverendo! Parabéns, meu pastor, Deus te abençoe, com muita saúde, muita paz, sabedoria, discernimento, prosperidade, fartura, tudo de bom. Feliz aniversário, Deus te proteja, te guarde, de ter a paz, que tudo corra bem aí, sua família e com você. Agora escuta só, hein? Um ano mais de vida guardou-nos o Senhor. Que Deus do céu guarda do seu divino amor. De coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passar, a Deus mil graças dai. Parabéns, meu pastor, Deus abençoe. Abraço, pastor. Feliz Felicidade. aniversário. Quero bolo. Tchau. Tchau. Parabéns, pastor, para Deus, aniversário, felicidades. Jesus te abençoa, né? De bom. Beijo a todos vocês. Feliz aniversário, pastor. Muitos e muitos anos de vida. Que seu dia seja repleto de alegria, muita saúde e felicidade. Beijo, Deus te abençoe. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, pastor. Que Deus te abençoe, abençoe sua família. Que Deus continue com o Senhor. Amém. Parabéns, pastor. Tudo de bom. Parabéns, pastor. Muitos anos de vida. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Tchau. Pastor, feliz aniversário. Eu tô com saudade. Que Deus te abençoe e cuide de você e a sua família. Beijo, tchau. Oi, pastor. Oi, Tita. Muitas felicidades. Deus abençoe muito a sua vida. Isso. Parabéns. Manda um beijo pro pastor, pra tia Gleice e pra Stephanie. Isso, cadê o beijinho? Viva o pastor! Deus siga abençoando muito vocês, essa família. Isso. Oi, pastor, parabéns, muitos anos de vida, que Deus te abençoe e te dê muita saúde e felicidade, que nós possamos se encontrar logo. Um beijo para todos aí. Tchau. Oi, pastor Anderson, eu tô com muita saudade de você. E eu não vejo a hora de chegar aí pra eu poder te dar um abraço e não te soltar mais. E ver a Maria Elisa, a Stefania e o resto dos meus amigos. E a igreja daqui é bem legal, só que o pastor é bem sem graça. E você é bem mais legal e eu tô louca pra ir pra aí. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. É big, é big, é big, é big, é big. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ha, ti, bu, pastorão de som, pastorão de som, pastorão de som. Peraí. Meu amigo, meu pastor, que Deus lhe dê muitos anos de vida, muita paz, muita luz. Que Deus abençoe a sua família, a sua casa, a sua igreja. Que Deus sempre esteja no controle da sua vida. Meu amigo, meu irmão, meu pastor, que me evangelizou, me ensinou a fazer meu nome. Deus lhe abençoe, Deus lhe dê muitos anos de vida. Que o Senhor mora no meu coração. O Senhor mora no meu coração. É como se fosse um filho meu. Jesus lhe abençoe. E lhe dê muitos anos de vida, muita paz, muita luz. Abençoe Grace, abençoe essa pequenina.
Abençoe todos da sua casa e da sua igreja. Jesus, cure vocês, dê saúde, livre vocês dessa doença. Fique com Deus. A paz do Senhor, meu irmão, meu amigo. Quando eu estava para iniciar esse estudo, vamos chamar essa reflexão, eu estava sem saber qual o versículo. Então, normalmente a gente ora, a gente pede a Deus que nos ilumine através do Espírito Santo. E dois versículos, duas passagens na Bíblia me chamaram a atenção para este momento, para que nós possamos refletir os ensinamentos do nosso Pai que estão na nossa Bíblia Sagrada. E ela é a perfeita para nos mostrar a orientação dos problemas que nós vamos enfrentar e como nós vamos resolvê-los, como nós vamos evitá-los, como nós vamos, caso aconteça, ter um remédio para esses problemas na nossa vida. E os dois textos que estão separados para hoje, temos esses dois textos. O primeiro está em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 15, e Romanos 12, versículo 2. Então temos Mateus 7, versículo 15, que diz assim a palavra do Senhor: acautelai-vos
dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. E o segundo texto, em Romanos 12:2, também nos diz assim a palavra do Senhor: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Interessante que Jesus, no primeiro texto, nos explica o procedimento de Satanás, o procedimento de como ele é ardiloso, como ele se veste de cordeiro, de bonzinho, para nos enganar e nos desviar do caminho correto. Interessante é que a gente vê filmes, vê fotografias, essas coisas assim, e quando aparece a figura do diabo, do rabudo, como alguns dizem, né? O querido presbítero Elias o trata de rabudo. Ele não se apresenta da forma que aparece nos filmes, porque nos filmes é aquele monstro de patas de boi, chifres, com tridente, um rabo comprido que tem tipo uma lança na ponta, aqueles dentes, aquilo que a gente já cansou de ver em filmes e em fotografias. Então, se o diabo aparecesse na nossa frente com esta fisionomia, com esta aparência, poderia acontecer três coisas. Eu já conversei isso aqui uma vez: ou você sai correndo daquela figura monstruosa, ou você se enche de coragem, pega um porrete e diz assim: seu sem vergonha, você está atrapalhando a humanidade, e bate com o porrete em cima dele. Ou, como diz a própria Bíblia, resistir ao diabo e ele afastará de ti, fugirá de você. E nenhuma dessas três opções é vantagem para ele em nada. Ele não ganha nada com isso, porque ele não consegue fazer com que você se desvie do caminho, muito pelo contrário. Mas como ele é ardiloso, como ele é inteligente, não podemos negar isso, ele não vai nunca fazer essa abordagem, essa forma de aparecer para você. Ele usa de artifícios para desacreditar aquilo que o Evangelho prega, aquilo que Jesus nos ensinou. No início do século passado, por volta do início de 1900 e alguma coisa, 1950, eu ainda era garoto, né? 1950 para frente, eu nasci em 48. Quando você falava em Jesus, muita gente dizia que Jesus nunca existiu, porque não tem um livro histórico a não ser a Bíblia que fale de Jesus. Não tem a passagem de Maria no Egito, não tem lugar nenhum registrado que Maria e José foram casados, não tem lugar nenhum registrado que Jesus fez a circuncisão no templo, porque a maioria dessas coisas também, se tivesse escrito lá, já tinha sido destruída, porque o templo de Jerusalém foi destruído. Mas com o passar do tempo, apesar das evidências que foram aparecendo, apesar das coisas que foram acontecendo, os milagres, as demonstrações de fé do mundo inteiro, e de pessoas que não eram pessoas ignorantes, cientistas, políticos famosos, presidentes, pessoas de todos os níveis, sempre afirmando que Jesus é o Filho de Deus e que ele esteve na terra. Então, essa artimanha de querer desmistificar, de querer colocar como Jesus não existiu, de repente, não serve mais para Satanás.
Ó, que ótimo, então agora ele não vai perturbar. Não, muito pelo contrário. Ele descobriu uma forma que atua até hoje de fazer com que as pessoas não creiam no Evangelho, não creiam nos ensinamentos de Jesus, se afastem das igrejas. E sabe como é que é? Talvez você veja isso todos os dias. Talvez não, com certeza você vê isso todos os dias. No seu dia a dia, com as pessoas, na televisão, no rádio, em todos os lugares. É uma desgraça esse sistema que Satanás está utilizando para nos enganar. E isso pode ser expresso numa só palavra: relativizar. Vocês sabem o que é relativizar? Eu procurei no dicionário. E relativizar, o dicionário diz que é um verbo transitivo direto, quer dizer, direto, fala diretamente, não tem interpretação. Tratar ou descrever uma coisa, negando-lhe o caráter absoluto ou independente. Negar aquilo que é absolutamente correto, aquilo que não depende de nada. Relativizar é isso. Considerando essa coisa que ele está relativizando, portanto, como de importância menor, uma importância relativa. E como é que isso está acontecendo? Como é que as coisas estão se relativizando? Vou falar um exemplo que agora diminuiu um pouco, mas ainda é muito insistente. Legalização do aborto. Ora, o aborto é você extrair do útero da mulher grávida uma criança. Ou seja, você vai matar uma criança. Podem dizer que ainda não tem personalidade, que ainda não interessa. A partir do momento em que houve a fecundação e que o elemento masculino se juntou ao elemento feminino, formou a primeira célula, aquilo já tem vida, porque se não tivesse vida não estaria se multiplicando. Você pega um óvulo da mulher, ele é só um óvulo, ele passa por todo o processo dentro do organismo da mulher e é expelido como um óvulo. Ele não se reproduz, o óvulo em si não se transforma em nada, ele é o óvulo e morre o óvulo. O espermatozoide, ele é espermatozoide e ele sai do organismo do homem, ou é consumido pelo organismo, como espermatozoide. Um espermatozoide não dá 2 espermatozoides, um óvulo não dá 2 óvulos. Se existem gêmeos, é porque existiam 2 óvulos e 2 espermatozoides. Mas um óvulo não se transforma em outro, e nenhum espermatozoide se transforma em outro. Então, enquanto eles estão separados, são parte de um organismo. Mas quando eles se juntam, aí acontece o milagre de Deus. Eles começam a se reproduzir a partir do momento em que há fecundação. Se está se reproduzindo, é porque está vivo. E não interessa se era uma célula, 2, 3, 1000, 1 milhão, você está matando uma célula. E o interessante é que uma das defesas do aborto é que a mulher tem direito ao corpo dela e fazer o que ela quer com o corpo. Mas eu vou perguntar para uma mulher que pensa dessa forma: e se aquele ser que você está gerando também for uma mulher? E ela já tem um corpo. Será que aquele ser não tem direito
sobre aquele corpo que está começando a crescer e dizer, não, eu quero que esse corpo cresça e se desenvolva e eu tenha uma vida longa? Esta é a posição. Mas o que entra a relativização nisso? Os defensores da legalização dizem, mas acontece que não é legal, é crime, mas tem um monte de clínicas clandestinas fazendo aborto. Relativizando. Ao invés de se fazer uma campanha para acabar com essas clínicas, não, vamos legalizar aquilo que é ilegal, que aí ele passa a ser legal. Se hoje o aborto é crime, e tem clínicas que cometem esse crime, não vamos considerar mais crime, porque aí as clínicas estão dentro da legalidade. E toda a defesa da vida foi para o espaço. Vamos legalizar o ilegal, relativizar. E milhões de pessoas entendem que não é problema nenhum legalizar o aborto. Relativizou. E aí quem é que dá risada nisso? É ele, Satanás. Quer outro exemplo? Ideologia de gênero. Achar que uma criança de 6, 7 anos tem condição de chegar e dizer assim, eu quero ser menino ou eu quero ser menina? Para responder a esse tipo de pergunta, certa vez um jornalista perguntou para uma ativista dessa que defende a ideologia de gênero e fez a seguinte colocação: se uma criança de 7, 8 anos pegar uma arma do pai e atirar numa outra pessoa e matar, ela pode ser processada? Aí a defensora ativista falou, não, ela não tem condição, ela é incapaz de decidir se estava fazendo certo ou errado, ela poderia estar fazendo uma brincadeira. Aí o jornalista falou, e como é que essa pessoa que não tem capacidade de discernir se dar um tiro vai matar ou não uma pessoa, ela vai decidir se ela vai querer ser homem ou querer ser mulher? E não teve resposta. Relativizar. Não, as crianças podem aceitar isso aí. Quantas crianças já se demonstram essa tendência do sexo diferente? Vamos criar a ideologia de gênero e jogar na mão dos nossos filhos, dos nossos netos, das crianças, a responsabilidade de definir se quer ser homem ou ser mulher? Relativizar o perigo, relativizar o errado, relativizar aquilo que todo mundo que tenha um pouquinho de consciência religiosa não concorda. E quem é que dá pulos de alegria, cambalhotas de alegria? Satanás, que vê que a relativização do mal passa a ser normal, e pessoas lutam por isso no mundo inteiro. Uma outra situação que a gente está vendo muito aqui, infelizmente, são de pessoas que se dizem cristãs, evangélicos, que são aquelas pessoas que dizem que não precisam mais estar na igreja, são desigrejados. Simplesmente eles acham que a igreja tem muitas regras, tem muitas coisas que não tem necessidade de ter tudo isso. Para que igreja, se eu posso entrar no secreto do meu quarto e falar com meu Deus e Ele vai me responder em secreto? Quer dizer, usa até a Bíblia. Usam dizer que o reino de Deus está dentro do nosso coração, então por que eu tenho que ficar numa casa específica? E várias comunidades estão fazendo isso, relativizando a importância de nós estarmos aqui. Eu estou aqui no púlpito olhando o salão,
Isso me dá uma alegria tão grande de saber que eu estou aqui, apesar de eu saber que não tem ninguém aqui olhando, que eu estou gravando, e isso vai ao ar pela internet, mas no domingo passado eu estava aqui e a igreja estava com uma quantidade boa de pessoas, quase que a lotação que é dentro do protocolo, nós temos aqui separados, a distância certinha, quase que todos os lugares estavam tomados. E que satisfação a gente poder ver irmãos que a gente não vê há anos, e há anos mesmo, desde o início de 2019, ano de 2020, agora já quase na metade de 21, pessoas que eu amo e que eu não pude ver, mas que me dá uma alegria profunda de olhar aqui nesse templo e ver todo mundo, me dá uma alegria profunda em saber que a igreja está funcionando, que a igreja está cumprindo a sua obra missionária, que a igreja está ajudando aquelas pessoas que precisam, que o pastor está fazendo aconselhamento, que o pastor está dando plantão aqui na igreja, cuidando das suas ovelhas, e esse grupo de pessoas simplesmente diz que isso não serve para nada. Relativizar. E o pior é que essas pessoas, quando interessam, citam a Bíblia, mas elas deveriam ler que Jesus era costume, quando ele de ir à igreja aos sábados, ele ia à sinagoga, que é a igreja. Se Jesus, o nosso mestre, tinha o costume de ir para a sinagoga, quer dizer, tinha o costume de ir para a casa do Senhor, tinha o costume de ir lá participar da cerimônia religiosa, do culto de adoração ao nosso Deus, agora eu vou chegar e dizer, não preciso ir para a igreja, eu posso fazer a minha adoração, meu louvor na minha casa, junto com meus amigos. Relativizar, e muita gente está fazendo isso. E devido a essa relativização, nós tivemos notícia de irmãos aqui que estiveram na Europa e com tristeza relataram que encontraram muitas igrejas fechadas. Não só igrejas reformadas, igrejas católicas também, que apesar das diferenças, apesar da doutrina ser diferente, eles também são cristãos, da maneira deles, e nós somos da nossa, mas eles também falam de Jesus, acreditam que Jesus é o Filho de Deus, acreditam no Pai, Filho e Espírito Santo. Também os católicos estão saindo da igreja, relativizando, é tudo normal, para que eu tenho que ir à igreja? E isso chegou a um ponto, que certa vez na escola dominical, uma senhora que estava aqui dizendo que ela pertencia a uma igreja, não me lembro de onde, quando nós falávamos que mais para o interior, as igrejas aos domingos, elas andam mais cheias, tanto na parte do culto da manhã, como no culto vespertino. E essa irmã, entre aspas, não posso dizer, não posso fazer o julgamento, mas a pérola que ela soltou foi o seguinte, é porque lá eles não têm outra coisa para fazer. Quer dizer que você só vem para a igreja quando você não tem mais nada para fazer. Relativizou. Eu venho na igreja de manhã porque de noite eu vou para o cinema, vou para um shopping, vou assistir um filme, vou fazer qualquer coisa, ou vice-versa. Eu não vou de manhã, porque eu vou para a praia, e à noite eu assisto o culto. Não, domingo é o dia do Senhor. E se tem culto de manhã, escola dominical, eu estou no culto de manhã na escola dominical. Eu só não compareço aqui aos domingos, porque provavelmente eu vou estar visitando uma outra igreja, ou por um motivo extremamente inadmissível de eu faltar, alguma coisa que seja muito importante,
Não que seja mais importante do que louvar a Deus, mas é uma coisa que eu não indo pode causar um problema grande. Mas de noite eu estou aqui. E se for à noite, de manhã eu estou aqui. E no culto de quarta-feira eu estou aqui. Nós fomos criados, eu repito isso constantemente. Nós fomos criados. Antigamente tinha a classe de catecúmenos que a gente estudava o catecismo. Agora não existe mais assim. Existe uma outra forma, mas antes era uma coisa mais didática. E uma das perguntas do catecismo é a seguinte: qual a finalidade da criação do homem? Por que o homem foi criado? Para que você foi criado? E a resposta é: o homem foi criado para louvar e adorar a Deus e gozar da sua presença. E somente quem não tem esse amor por Deus, esse amor por Jesus, esse amor pelo Espírito Santo, não pode compreender como é bom estar na presença de Deus. E aí você vai me dizer: não, mas se Deus, o reino de Deus está dentro de você, onde você estiver, você está na presença de Deus. Corretíssimo, isso é verdade. Mas eu vou fazer uma outra analogia. Você prefere comer uma quentinha num isopor com um talher de plástico em pé na rua, ou você prefere comer a mesma comida sentada numa mesa com garfo, faca, tudo direitinho? É óbvio que você quer em casa. É óbvio que Deus está comigo aonde eu estiver. No alto do monte, nas profundezas do mar. Mas nada se compara quando nós estamos aqui no templo. E o pastor tem uma expressão que ele de vez em quando repete, quando ele está aqui no púlpito, aqui na frente, ele fala para nós aqui, presbíteros, que estamos auxiliando no culto: tem visão mais bonita do que essa? O templo cheio? Não tem. Tem visão mais bonita do que eu ver meus irmãos aqui, todos, louvando a Deus, conversando conosco quando termina os trabalhos? É uma coisa maravilhosa. Aqui está a presença de Deus? Claro. Mas tem a presença dos irmãos que nós amamos, que nós gostamos. Lá fora tem a presença de Deus, mas tem a ausência dos irmãos. Então a igreja é fundamental, mas relativizou-se a importância da igreja, relativizou-se essa comunhão dos irmãos. E o próprio Jesus, como eu falei, como de costume, estava na sinagoga. E é isso, meus irmãos. Com essa estratégia que Satanás está enganando diversas pessoas e muitos crentes. Mas, como eu disse no princípio, a Bíblia, ela nos ensina. Nós presbiterianos, acredito que qualquer cristão deve ter esse mesmo pensamento. A nossa Bíblia, a Bíblia Sagrada, é a nossa única regra de fé e de prática. E por quê? Regra de fé porque tem todos os ensinamentos de Deus, todas as lições que Jesus nos deixou. E nesses ensinamentos e nessas lições, se nós colocarmos em prática, nós resolveremos todos os nossos problemas.
Problemas. Às vezes você diz que tem um problema e na realidade você que criou aquilo não tem problema nenhum. Mas isso é para uma outra reflexão. Quando Jesus nos fala que Satanás, para que nós tenhamos cuidado, deixa eu voltar aqui, acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Quando Jesus nos alerta sobre isso, você pode pensar, poxa, e aí? E aí, a Bíblia responde, através de Paulo, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, quando ele, na passagem que nós lemos, né, que ele fala sobre, para nós não nos acostumarmos, para que nós não nos acomodemos, para nós não nos conformemos. E Paulo, em Romanos 12, 2, ele fala e nos ensina: e não vos conformeis com este século. Algumas traduções falam com este mundo, com esta situação criada por Satanás de relativização de tudo que é do Evangelho. Não nos conformemos com isso, mas transformai-vos pela renovação de vossas mentes. Renovar as nossas mentes, não nos conformar com isso, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos pensar um pouquinho nisso. O que é conformar? Não vos conformeis. O que é conformar? O dicionário nos dá dois significados. Um significado que diz é dar forma, tomar a forma, configurar-se, ou estar de conformidade com aquilo. Ou seja, ou você passa a fazer a mesma coisa, se tornando igual àquelas pessoas que estão fazendo essa relativização, você se torna iguais a ela, você se torna igual a ela, você faz exatamente aquilo que ela está dizendo que é relativo, você toma a forma dela. Mas também pode ser que você concorde pura e simplesmente. Você não faz, mas você concorda. Nos dois casos, a situação é ruim. Porque ou você se molda e fica igualzinho, ou você simplesmente se conforma. Isso mesmo, o mundo hoje está assim mesmo. Não tem jeito, o que eu posso fazer? Estão querendo legalizar o aborto? O que eu vou fazer? Eu não voto essa lei, eu não tenho a capacidade, eu não tenho a condição de chegar lá e dizer que eu sou contra. Paciência. Isso é se conformar. E se tornar igual é quando você mesmo começa a dizer: não, mas está certo, o aborto é isso mesmo, temos que apoiar a ideologia de gênero. Para que eu vou para a igreja? Aí você simplesmente não está se conformando, você está tomando a forma daquelas pessoas, você está sendo mais um que relativiza todas as coisas. E Paulo fala para que não nos conformeis, não tenha a mesma forma, não se conforme, não aceite, lute para isso não acontecer.
dentro das nossas igrejas, essas coisas também acontecem. E nós temos a responsabilidade, nós que temos filhos, nós que temos netos, nós que temos irmãos, nós que temos tios, primos, vizinhos, nós temos a responsabilidade de gritar, dizer que tudo isso é errado, dizer que nada disso é ensinamento de Jesus. Mas para isso eu tenho que me transformar a minha mente, porque ela é bombardeada diariamente na televisão, no rádio, no jornal, em todos os lugares, no meu local de trabalho, no meu lugar de estudo. Nós somos bombardeados, a nossa mente é bombardeada o tempo todo, para que a gente relativize essas coisas, para que a gente se conforme com essas coisas, para a gente dizer que não tem condição de mudar, porque isso está certo. E de tanto você apregoar a mentira, ela acaba virando verdade para você. Nós temos, segundo Paulo nos fala, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos através do Evangelho, através de pedir a Deus que o Espírito Santo continue nos iluminando, através dos nossos cultos de louvor, através da nossa adoração ao nosso Deus, nós vamos transformar as nossas mentes e contaminar, contagiar, influenciar outras pessoas que estão em volta da gente, para que todos nós, através, não da minha capacidade, mas através da ação do Espírito Santo, isso não vá para frente, principalmente dentro das nossas igrejas. Talvez alguém esteja dizendo, não, mas é exagero, não está acontecendo. Está. Não relativiza essa situação. Procure ver pessoas que frequentam a igreja que têm um comportamento diferente. Você vai ver que isso está acontecendo no mundo. As igrejas estão fechando, estão dando chance para a criação de uma nova religião, que é o satanismo. Nos Estados Unidos, já lançaram um livro, uma cartilha de atividades, ligar os pontos, caça-palavra, satanista. Já estão fazendo a notícia que o pastor deu aqui no domingo, um domingo desse passado, não me lembro exatamente qual foi o domingo, que falou que já estão criando uma Bíblia infantil satanista. E eu vi uma reportagem em que estão querendo colocar uma estátua do satanismo lá nos Estados Unidos, junto a uma praça, porque já existe uma outra estátua lá, não me lembro de quem era, mas era só uma imagem, e eles alegam que se pode ter a cruz, se pode ter imagens de santos nas igrejas católicas, por exemplo, por que não pode ter uma imagem de Satanás? E aí, vamos relativizar? Ah, deixa para lá, Deus é maior, você joga na conta de Deus para resolver esse problema? Não. Transforme a sua mente, renove a sua mente, para que você não entre nessa corrente de relativismo, de conformismo. Por quê? Porque se você fizer isso, se você renovar a sua mente, e você não entrar nesta corrente, Paulo nos ensina,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a quem você serve? A quem você faz a vontade? É do nosso Deus. Então, não podemos nos conformar. Dentro da nossa capacidade, vamos sim dizer não a todas essas coisas. Vamos sim falar com pessoas do nosso relacionamento que acham que isso é bom. Confronte com a palavra de Deus. Mostre na Bíblia o que o nosso Pai nos diz, o que Jesus nos ensinou, o que Ele, através da iluminação dos Escritores, deixaram de legado para nós. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de vossas mentes, para que você conheça a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós fomos criados para louvar a Deus, para adorar a Deus e gozar da sua maravilhosa presença. Que este pequeno alerta toque no coração de cada um, para que nós não nos conformemos com este mundo, para que nós não sejamos mais um, para que nós não sejamos aqueles que relativar as coisas que estão acontecendo. Que Deus nos abençoe e que seu Santo Espírito continue nos iluminando, para que podemos seguir o único caminho, que é a verdade e a vida, que é o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. E até uma outra oportunidade. Muito obrigado. Recebamos a bênção do Senhor. E que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, que as consolações, que a alegria e que a paz que vem do Espírito Santo do Senhor, o Espírito da verdade, repouse sobre você, meu irmão e minha irmã, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, sobre toda a nossa igreja, aonde você estiver, e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre.